Senhores, bom dia. Agradecê-los mais uma vez pela presença aqui nos nossos instrumentos e redes sociais. Nós estamos hoje fazendo uma atualização do quadro da pandemia aqui no município de Jundiaí, naturalmente nas cidades que também têm correlação direta conosco. Nós somos uma região aqui em Jundiaí, todos conhecem, conurbada, portanto regiões onde as cidades sofrem influências uma das outras, e é muito importante para nós mantermos dentro do quadro da atualização da pandemia na cidade você informado. Nós vamos iniciar esta live já com um certo atraso, dado o volume de ações que nós temos desenvolvido, e hoje pela manhã não foi diferente o número de ações necessárias para que nós possamos enfrentar esta pandemia de um modo mais transparente, de um modo mais objetivo, de um modo mais qualitativo. A nossa equipe tem se debruçado durante todo o dia, durante todas as noites, para encontrar os melhores caminhos para a nossa população. Eu quero informar a vocês que dentro desse espaço, participando conosco das deliberações aqui nesta manhã, está a minha esposa, a primeira-dama do município de Jundiaí, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Vanessa Machado. Me acompanha também o gestor de Governo e Finanças, o José Antônio Parimoski, o gestor da Inovação e da Comunicação, o Tiago Maia, assim como os dois representantes do governo que hoje darão os seus recados objetivos à nossa comunidade. O gestor Tiago Teixeira, da área da saúde, e a gestora da Segurança Municipal, a Coronel Carla Basson, que presente conosco fará os esclarecimentos com relação às próximas medidas que nós anunciaremos na sequência desta apresentação. Então, já inicialmente passo a palavra para o Tiago Teixeira, para que ele faça a atualização dos dados da pandemia no nosso município e você possa acompanhar com o critério da qualidade dos dados a circunstância que é muito grave e que hoje envolve a nossa cidade, o setor de saúde do município de Jundiaí. O Tiago está com a palavra para dar a sequência na apresentação. Bom dia a todos, bom dia prefeito, Carla, todos os presentes. Eu vou pedir para colocar em tela a apresentação para quem está nos acompanhando poder visualizar. Dando início, atualização do cenário do avanço da pandemia em Jundiaí do dia de hoje, dia 26/3. O primeiro slide trata-se do número de pessoas com síndrome gripal no município de Jundiaí. É um dado por semana, ou seja, quantas pessoas por semana vêm apresentando síndrome gripal no município de Jundiaí. Quando a gente compara a semana que nós fechamos agora no domingo, dia 21, com as 2 semanas anteriores, cresceu 36,4% o volume de pessoas. Então nós estamos fechando uma média de 4.000 pessoas por semana procurando nas unidades sentinelas do município de Jundiaí com síndrome gripal. Quando vocês veem o mesmo período, há um mês atrás, que é bem o início ali, a ponta da curva quando começa a crescer de maneira exponencial, cresceu, comparando a 30 dias atrás, 126% o número de pessoas que semanalmente procuram as unidades sentinelas com síndrome gripal. Lembrando que isso é o primeiro termômetro, que metade vai positivar, aproximadamente 10% vai ocupar um leito no município de Jundiaí. A projeção, portanto, esse é sempre um quadro importante para que nós façamos a análise do que está por vir. Sempre dessa doença, o comportamento após a identificação, nós temos um quadro de absoluta atenção nos 7 a 10 dias após o volume da identificação do caso Covid. Então, o que está dizendo o Tiago Teixeira é que à medida que nós avançamos na identificação de pacientes Covid, o nosso horizonte de problema, ele se perfaz de 7 a 10 dias, porque é o tempo em que, na evolução da doença, esse paciente pode necessitar de uma internação. E como nós temos uma média de pacientes e que, quando identificados Covid, eles necessariamente vão precisar do amparo hospitalar, nós colocamos esse cenário que se avizinha como um cenário ainda extremamente preocupante, porque não há uma queda na identificação de casos, o que significa que nós vamos continuar ainda ocupando o sistema público de saúde com estas pessoas, com percentual dessas pessoas, com uma parcela dessas pessoas que foram identificadas com síndrome gripal e logo depois testadas positivo para o coronavírus. Então esse é o quadro grave, é o quadro atual e o quadro que se avizinha
exatamente porque a identificação feita agora vai gerar o efeito da internação hospitalar num curto espaço de tempo de 7 a 10 dias para um percentual de pessoas. Por favor, Tiago, na sequência. Próximo slide é o mesmo dado do anterior, só que abrindo agora diariamente, ou seja, o dia a dia. Quantas pessoas vêm procurando as unidades sentinelas apresentando síndrome gripal. E esse dado mais estratificado do dia a dia é para a gente ver justamente isso que o prefeito Luiz Fernando falou. Como que vai se comportar nesta semana e semana que vem o sistema hospitalar. Porque, muito bem lembrado, metade dessas pessoas irão positivar para coronavírus e 10% desses positivos terão agravo na sua saúde e vão precisar de um leito aqui no município de Jundiaí. Então, quando você observa, aí dividindo de 10 em 10 dias, um crescimento de mais de 21% em relação à última dezena, em relação à dezena anterior. E quando você pega o dado de segunda-feira agora, que a gente sempre fecha a semana de segunda a domingo, nós infelizmente continuamos com uma média diária, tá, de 600 pessoas procurando o sistema de saúde com síndrome gripal. Então esta curva até o momento não arrefeceu, ela continua subindo. Então, os próximos 15 dias ainda não devemos ter uma grande melhora no que tange o sistema hospitalar aqui de Jundiaí, porque ainda tem muitas pessoas apresentando sintomas gripais diariamente aqui no município. E esse é o alerta que todos nós devemos ter em mente, que o sistema ele vai saturando exatamente porque o volume de pacientes que chegam, que ingressam no sistema, ele é naturalmente muito maior do que o que o sistema tem condições de atender. E eu percebo que durante as nossas lives, muitas pessoas dizem, e o tratamento precoce, prefeito, ele tem ajudado muito. Veja, nós não podemos, aqui da Prefeitura Municipal, deliberar qualquer tipo de política pública que seja da área da saúde, que não tenha crivo nos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, no governo federal e pela Secretaria de Estado da Saúde, no caso aqui do governo do Estado de São Paulo. E não há, infelizmente, não há condições de nós fazermos uma prescrição em massa, porque nenhum desses locais foi identificada a prescrição em massa de qualquer medicamento que tenha surtido efeito. Tem casos emblemáticos, tem casos absolutamente práticos de cidades que aplicaram essa medida e viram as suas mortes acelerando assustadoramente. Então nós precisamos ter o senso de que quem dirige a política pública, quem dirige uma cidade, não pode se pautar pelas exceções e nem por opiniões que sejam opiniões esparsas. Nós necessariamente precisamos cumprir com aquela que é a nossa obrigação. Haja visto o que o próprio ministro da Saúde, nesse instante nomeado pelo governo central, tem dito com relação a tratamentos precoces. E ele tem sido absolutamente assertivo naquilo que nós temos feito. O que nós acreditamos que a segurança se estabelece à medida que nós aqui tenhamos protocolos médicos, feitos por médicos. Isso sim é algo que nós podemos cumprir. Fora isso, nós teremos muita dificuldade de avançar na condução e no tratamento das pessoas na cidade. Então, vamos dar sequência, Tiago. O próximo slide, que mostra a evolução das internações da ala Covid do Hospital São Vicente, na minha opinião é o gráfico mais assustador, porque a gente mostra neste gráfico, desde o início da pandemia, semana a semana, o número de internações no Hospital São Vicente, né? Que é o gráfico lá da Hospital São Vicente, evolução das internações, correto? Perdão, antes disso o número de confirmados dia, né? Eu acabei passando aqui, ele dobrou o número de confirmados dia, porque só reflete o número de pessoas que vêm entrando diariamente no sistema de saúde com gripe, né? 600 em média. Agora sim, o gráfico da evolução das internações. Então, quando vocês reparam, né, prefeito, todos que nos acompanham, as últimas 4 semanas, a evolução aí do Hospital São Vicente, a evolução das internações, reparem que cresceu 222% o número de entradas por semana no Hospital São Vicente. Quando a gente pega a primeira onda, o pico da primeira onda que vocês estão visualizando ali na parte da esquerda, né, naquela barrinha laranja, em 4 semanas cresceu 23,7% para chegar ao pico do número de internados semanalmente no Hospital São Vicente. Agora, em 4 semanas, 222. Ou seja, nós tivemos um crescimento quase 10 vezes mais acelerado do que o pior momento do ano passado.
E 10 vezes mais acelerado é 10 vezes mais acelerado. Nenhum sistema privado ou público do país e do mundo dá conta de receber uma avalanche de pacientes em menos de um mês, crescendo a 222% o ritmo de internações. Então, realmente é um dado que nos assusta muito, porque esta nova variante vem contaminando muito mais e vem sendo mais agressivo ao adulto jovem e também ao idoso e vem superlotando os hospitais aqui de Jundiaí. Por isso, o melhor caminho para que nós evitemos a superlotação do sistema, ou até mesmo a nossa alternativa de poder aqui sempre cumprir com a obrigação de que não gerar desassistência, é o objetivo do governo. Não gerar desassistência é o objetivo do governo. Agora, nós temos um limite no quantitativo de leitos que podem ser abertos. E nós chegamos a esse limite. Ontem eu fiz uma reunião com a diretoria clínica do Hospital São Vicente. E é impressionante o nível de dedicação que esses profissionais têm à saúde pública e à nossa população, mas também é notório de que esses profissionais estão chegando ao seu limite. São 12 meses de enfrentamento dentro de leitos de UTI, dentro de leitos de enfermaria, dentro dos hospitais públicos, de uma mesma equipe, de um mesmo time. E você não tem mais condições de fazer ampliação, porque não há nem estrutura hospitalar que suporte, e nós não temos também condições de contratar mais profissionais, porque eles não estão disponíveis no mercado. Não é uma questão mais financeira, é uma questão de oferta. Nós não temos intensivistas de UTI disponíveis no mercado para que nós façamos a contratação e venhamos a trazer para as nossas UTIs. Então, por muitas vezes eu percebo que há uma dúvida enorme da nossa população e sempre nos cobram: prefeito, e o hospital de campanha? Prefeito, o senhor vai reabrir o hospital de campanha? E eu tenho informado, nós já abrimos inúmeros leitos, nesses últimos 10 dias. O Tiago pode trazer esse número objetivo, e ele vai trazer a vocês. Quantos leitos nós abrimos da última live que fizemos aqui na sexta-feira passada até hoje? Ele seguramente é 3 a 4 vezes maior do que o número de leitos que nós tínhamos no hospital de campanha. E por que, prefeito, não se abre um hospital de campanha? Porque o que cuida do paciente é o médico, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. E esta mão de obra você não acha mais para poder contratar. E nós não precisamos de um hospital, neste instante da pandemia, de saída. Nós precisamos de um hospital de entrada. O que significa isso? Eu consigo, no hospital de campanha, estabilizar um paciente depois no momento anterior à alta e colocá-lo num catéter de baixo fluxo de oxigênio. Nós conseguimos fazer isso, mas isso é a saída. O que nós precisamos agora é cuidar da entrada, o paciente que está entrando no hospital e que ele precisa dos seus socorros. Este tem sido o problema. Nós já abrimos no Hospital São Vicente, já abrimos no PA Central, na unidade de pronto atendimento da região oeste da cidade, ou seja, nós estamos levando a estrutura, o quantitativo de pacientes para onde estão os profissionais. E se nós abrirmos um novo espaço, nós não temos profissionais para contratar e colocar nesses espaços. Então é muito importante que a gente explique às pessoas o porquê que o hospital de campanha ainda, ou melhor, não foi reaberto, já que o volume é maior. Exatamente para isso. E por isso, porque nós estamos utilizando a estrutura existente. E aí nós precisamos todo dia, todos os dias, fazer uma oração especial aos profissionais da saúde que estão na linha de frente deste combate na cidade. Estes são os verdadeiros heróis dessa batalha. Nós estamos todos cansados com toda essa circunstância que envolve mais de um ano de combate à pandemia. Mas não há nenhum ser humano que esteja mais desgastado daqueles que estão na linha de frente do Covid dentro dos nossos hospitais. E pasmem, senhores, não há como se manter uma absoluta qualidade se você tem um equipamento transbordando de pessoas. As mesmas equipes estão atuando com volume
enorme de pessoas. A nossa solidariedade aos profissionais da saúde se faz quando nós nos protegemos e nós evitemos que famílias inteiras estejam ocupando leitos hospitalares, que é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Hoje você tem famílias que estão ocupando leitos hospitalares. Você tem uma gama de pessoas que ocupam esses leitos. Quem trata são os nossos profissionais de saúde. Por isso eu peço que nós voltemos à racionalidade das medidas. Liderança se estabelece no momento difícil. E a dificuldade deste momento que nós estamos passando na humanidade nos faz aqui claramente buscar aquilo que tem referenciamento. Referenciamento. Aqui tem alguém dizendo, lockdown é necessário nesse momento. Nós não podemos colocar Jundiaí no seu setor industrial em um lockdown, porque nós vamos oferecer ao Brasil desassistência e falta de abastecimento, por exemplo, em oxigênio. Eu já reiterei aqui, as 4 grandes empresas no país que produzem oxigênio estão no nosso distrito industrial. Se eu fecho esta empresa, eu crio um reflexo no abastecimento do oxigênio. Os senhores conhecem a indústria da nossa cidade. Se nós pararmos a indústria alimentícia, nós geramos desabastecimento no estado como um todo, a partir de Jundiaí. Nós só somos a 7ª economia do estado de São Paulo e a 17ª economia do Brasil, porque nós somos industrializados. Nós temos um polo de indústria forte, nós temos um polo de serviço forte, nós temos um polo de comércio forte. Infelizmente, o comércio está pagando esta conta, porque a indústria não pode parar, porque se ela para, quem pagará a conta é a cadeia produtiva de tudo aquilo que está no nosso município. Aqui nós produzimos insumos fármaco, aqui nós produzimos insumos para medicação, produzimos alimentos, aqui nós produzimos oxigênio. Nós temos uma cadeia na indústria do município que não permite parar. E para a gente resguardar essas pessoas que necessariamente precisam ir trabalhar, nós precisamos nos comportar melhor. Alguns dão exemplos, eu estou aqui vendo exemplos. Então, Luiz, deixa aberto só a indústria de oxigênio. Não é assim, porque para a indústria de oxigênio funcionar, outras empresas estão no seu entorno, oferecendo mão de obra, oferecendo peça, oferecendo estrutura, oferecendo aquilo que impacta na cadeia da indústria. Quando você para a construção civil, o reflexo é direto na empregabilidade. A cadeia da construção civil emprega milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então nós temos feito esse equilíbrio. Agora, o grande equilíbrio que o cidadão precisa fazer, e o Tiago Teixeira sempre ressalta isso, é o seguinte: se você não precisa se deslocar, não se desloque. Se você precisa se deslocar, o faça com todos os requisitos previstos nos protocolos sanitários. Faça desta forma. Assim você auxilia necessariamente aquilo que nós precisamos nesse instante, que é conter a circulação desse vírus no nosso país, no nosso estado, especialmente na nossa região. Deixa eu só complementar uma fala do Luiz, que ele me fez uma pergunta em relação à live passada e esta, né, poucos dias, quantos leitos já aumentaram no município de Jundiaí? Na última live tinham 212 leitos Covid públicos, né? Hoje nós já estamos com 246. Então, em menos de uma semana, praticamente, nós crescemos, o prefeito, 34 leitos. Quando a gente abriu o hospital de campanha no ano passado, nós criamos com 25 leitos. Hoje nós temos 28% mais leitos do que nós tínhamos no ano passado, somando São Vicente mais hospital de campanha. E até este final de semana, nós vamos acrescentar mais 26 leitos ao sistema, que será ali no PA Central. Nós teremos 41% mais leitos do que nós tivemos o ano passado, contando São Vicente e hospital de campanha. Nós vamos chegar a 272 leitos públicos. Ou seja, vamos falar em números agora, 80 leitos a mais do que nós tínhamos no ano passado, somando São Vicente e hospital de campanha. 80.
Isso não é pouca coisa. Isso é você utilizar a rede pública e além dos hospitais conveniados que nós temos e privados, para poder garantir com que não falte assistência no município de Jundiaí. Mas como eu venho falando, você não tem que se preocupar se vai ter um leito ou não quando você precisar. Tem que se preocupar em não ser contaminado neste momento. Voltando ao próximo gráfico, ou seja, prefeito, o ano passado, mesmo com o hospital de campanha, contando agora a partir desse final de semana, temos 80 leitos a mais do que em relação ao ano passado no pior pico da doença, tá? Mas o sistema tem um limite, como o senhor muito bem colocou. Próximo slide é o slide que a gente fala agora de todos os hospitais de Jundiaí. Tiago, eu quero só fazer uma consideração, porque eu tô acompanhando a live, eu estou acompanhando aqui os comentários, e o Humberto Rossi, ele faz um questionamento e diz assim: 34 leitos para uma cidade de 400 mil habitantes é pouco. Humberto, entenda uma coisa, e é importante, vou dirigir a resposta diretamente ao senhor que fez o questionamento. O fato da estrutura física ser limitada não permite com que nós venhamos a abrir tantos leitos quanto a sociedade jundiaense precisa. Se isso fosse possível, o mundo já teria feito. O mundo já teria feito. O Brasil é um dos poucos países do mundo que estabeleceram na sua retórica de discussão política este tal de tratamento precoce. Não há outro país do mundo que tenha feito isso. Infelizmente, em Porto Feliz, infelizmente, até ontem já eram 47 pessoas mortas em uma cidade de 50 mil habitantes. O município de Uberlândia está enfrentando um desafio enorme, absolutamente difícil, exatamente porque encontrou o caminho errado na condução da sua política de enfrentamento. Se nós não tivermos consciência e ficarmos só no julgamento, nós não vamos contribuir. Nos ajude a manter o distanciamento e o isolamento. Isso é efetivo. O resto é paliativo. E nós não vamos conseguir avançar se nós ficarmos nesse discurso que por muitas vezes ele vale na teoria, mas na prática ele não cria sentimentos favoráveis à população. Vamos seguir, Tiago, com a apresentação. Perfeito. E aproveitando a fala do prefeito, eu desafio a achar um município brasileiro que tenha quantidade de leitos Covid para cada 100 mil habitantes maior que Jundiaí. Jundiaí é o maior, sem dúvida. Nem a capital ganha da gente. Então a preocupação é, todo o sistema tem um limite. Não sei se vocês acompanharam, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, todos estão com 100% de ocupação. Ou seja, a rede privada também está saturada. Não é só o SUS que está se saturando. Próximo slide traz isso muito bem, que é justamente esse slide dos leitos Covid ocupados no sistema público e privado, de 1º de março para cá, tá? Olha quanto avançou. Então, dia 1º de março, tinham 152 pessoas internadas ocupando um leito Covid em Jundiaí. Ontem, 504 pessoas. 504 pessoas. O pior momento que nós vivemos no ano passado, em número de internados em um único dia, ocupando um leito dia, melhor falando, foi 247, que foi dia 7 de julho do ano passado. Mais do que dobrou. Ontem, mais do que dobrou o número de pessoas ocupando um leito. Então, ó, em apenas 25 dias, nós saímos de 152 leitos ocupados em Jundiaí, sistema público e privado, sistema hospitalar, para 504. Um crescimento de 231% em apenas 25 dias. É uma avalanche de doentes que vem ingressando no sistema hospitalar de Jundiaí. Aí vocês acompanham semana a semana o crescimento. 59%, 47%, 25%. Só que 25% de uma semana que já veio horrível, né, em número de novas internações. Então este número tinha que cair, desacelerar. E ele vem crescendo semana a semana. E o sistema hospitalar do Brasil, do estado de São Paulo e de Jundiaí tem um limite. Eu brinquei outro dia numa live, não tem beliche, você não coloca um paciente em cima do outro, a maca é uma só. Então chegará um momento, se continuar nesse ritmo acelerado e desenfreado, que de fato o sistema pode saturar. Como já saturou Sorocaba, como já saturou Campinas, como já saturou Bragança, e Jundiaí ainda não saturou, graças a essa grande, né, por que não dizer, competência do governo em poder garantir essa quantidade de leitos no sistema SUS e no sistema privado também, prefeito. Vamos na sequência então, Tiago. Eu vou pedir para que você já dê termo à sua apresentação, porque nós gostaríamos de, a partir do instante que o Tiago consolidar, passar a palavra para a Coronel Carla Basson, para que ela possa, em nome da Segurança Municipal,
dar a percepção do seu sentido de proteção à nossa comunidade. O Tiago encerra as considerações e nós voltamos com a Carla para a complementação das medidas. Perfeito. Os 2 últimos slides. Isso é justamente o número de pessoas internadas ontem em Jundiaí. Aí são os termômetros que vocês acompanham, né? Na página da Prefeitura, sistema rede pública e rede privada, superior a 90% da taxa de ocupação. E o último, só para encerrar, é o perfil, né? Essa nova variante vem fazendo com o adulto jovem o que a variante do ano passado fazia com o idoso. Então ela vem levando o adulto jovem cada vez mais para os hospitais e para as UTIs. Aumentou, hoje o nosso perfil de internados na rede SUS e na rede privada aqui de Jundiaí, majoritariamente é de população abaixo de 60 anos. O ano passado era superior a 60 anos. E o número isso já é um reflexo na taxa de óbitos. O número de óbitos aumentou 10,4%, comparando março com o ano passado, o pior momento da pandemia, no adulto jovem. Ou seja, o adulto jovem foi-se a época que a preocupação do adulto jovem era perder só o olfato ou o paladar. Agora a preocupação é ele perder sua vida, porque isso já está ocorrendo por conta dessa nova variante. E encerro aqui só para falar que mudou também o perfil de contaminados e o perfil da ocupação dos leitos no sistema SUS e no sistema privado aqui de Jundiaí. Dando sequência então à nossa apresentação, obrigado Tiago. O Tiago deixa muito claro qual é a circunstância que envolve hoje a cidade naquilo que é ocupação hospitalar, número de pacientes identificados com síndrome gripal, pacientes identificados com Covid a partir da identificação da síndrome gripal, que é uma situação muito complicada, extremamente grave. E exatamente para isso que nós estamos tomando medidas a partir de agora, que a Coronel Carla Basson, a nossa responsável pela segurança municipal, irá dar satisfação a vocês de quais serão os procedimentos que nós vamos adotar, especialmente para este final de semana, que já se inicia a partir de amanhã, e também as consequências de um enorme feriado dado na capital paulista e que nós temos cuidado para que os reflexos na nossa comunidade sejam os menores possíveis e para que nós possamos fazer a proteção da nossa população a partir exatamente deste feriado. As medidas que nós tomaremos a partir de agora. Carla, por favor. Boa tarde à população de Jundiaí, a todos que nos acompanham, ao nosso prefeito, gestor da saúde, aos demais gestores presentes, primeira-dama, a todos que aqui estão. Diante de todo esse quadro apresentado, né, em Jundiaí, no Brasil todo, no mundo, né, cada localidade ela tem a sua necessidade de atender a sua população. Vamos lembrar que a vida, a preocupação com o cidadão é a questão básica, primordial para qualquer governo, né? A vida da população é o que importa. Em cima disso, nós vamos lembrar que nós estamos numa guerra e que esse inimigo, ele é invisível. Então, cabe a todos nós, eu convoco a todos que se empenhem na luta. E de que forma? Na prevenção. Cada um fazendo a sua parte, tendo as restrições necessárias, cada um sabe das suas necessidades, sigam os protocolos, sigam as orientações que foram estudadas até então, para que esse vírus ele seja eliminado, né? Para que não sejamos portadores aí desse vírus aí para nossa família, para os nossos amigos, para todos. Enfim, com base nisso, a segurança ela tem a sua parte e nós faremos aí e temos feito já algumas ações. Os senhores podem observar que do início do ano para cá quintuplicou todas as ações da Guarda Municipal visando combater pancadões, aglomerações e ações nesse sentido que propiciem a divulgação, a propagação do vírus, melhor dizendo. A Polícia Militar está fazendo a parte dela e nós vamos fazer a nossa também. A partir de hoje, aliás, desde ontem, os senhores têm observado de uma forma mais intensiva uma ação modificada da Guarda Municipal e das Forças de Segurança. Nós estaremos nas ruas, como sempre estivemos, para proteger a população desse inimigo invisível, sim, por meio de barreiras sanitárias nos pontos principais de Jundiaí, que terão mudanças, né, por conta ao longo do dia, né, por conta da demanda e da necessidade.
orientaremos, mas fiscalizaremos a entrada e essas pessoas que venham com a intenção, às vezes, de simplesmente passar um final de semana aqui. Vamos lembrar, o direito de vir, ele prevalece. Nós respeitamos a Constituição. Entretanto, a vida de cada cidadão ela é importante. Nesse sentido, essas barreiras elas vão estar presentes para poder, por meio dos agentes de saúde, até orientar quem necessite também de uma orientação e de uma ajuda para poder seguir adiante. Enfim, estamos todos unidos nesse momento que ele é crítico. Como eu disse, estamos em guerra, precisamos nos unir para que possamos juntos combater esse mal maior aí que invade e assola a nossa sociedade. Acho que é muito importante aqui ressaltar e ser bastante claro com o nosso cidadão que está acompanhando que as medidas serão tomadas a partir deste instante para minimizar os efeitos de circulação das pessoas. A Carla acaba de anunciar que nós vamos fazer blitzes sanitárias realizadas pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, pelos nossos agentes de trânsito, exatamente nas entradas da nossa cidade e nos pontos de acesso, às chácaras, a espaços de recreio, às áreas rurais da cidade. Então os senhores perceberão, a partir de hoje, um grande efetivo unido da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também dos agentes de trânsito para minimizar os efeitos deste deslocamento. Eu percebi que as pessoas questionam aqui a partir da nossa live, espaços como na Santa Clara, espaços como na região do Caxambu, o Vale Azul, espaços que têm aglomerado pessoas aos finais de semana. Todos estes pontos serão monitorados por nós. E o censo não é o censo da punição. É o censo da proteção. É o censo de proteger o nosso cidadão. Um outro exemplo do que a Carla disse aqui. Me perdoem aqueles que discordam, mas é inadmissível que os nossos supermercados ainda façam estímulo à venda de produtos que não são essenciais. Eu não consigo compreender uma promoção de eletrodoméstico, sendo que as lojas do centro de eletrodomésticos estão fechadas e que esses supermercados façam esse tipo de divulgação e promovem a aglomeração. Por que promove? Porque o preço é atrativo. Não é momento para isso. O supermercado ele está aberto com a característica clara do serviço essencial. Supermercado, portanto, proibição de venda de produtos não essenciais e redução da capacidade do estabelecimento em 20%. Nós vamos fiscalizar os supermercados que não estiverem cumprindo com a regra de que somente 20% da sua ocupação está autorizada. E o acesso será controlado para que um único consumidor por família, entre no supermercado. Não tem sentido para que nós vejamos os supermercados repletos de famílias. Chega o pai, a mãe, o filho e ainda leva a avó. Não faz nenhum sentido. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. E esse momento nos impõe restrições à nossa própria vida, para que a gente consiga superar o desafio que está posto a nós. Então, Carla, na sequência, queria muito que você falasse aquilo que envolve a circulação de pessoas, o famoso toque de recolher. Ele não será aplicado no sentido punitivo, mas ele será aplicado no sentido protetivo. E nós vamos esclarecer, nós vamos informar, nós vamos atuar de modo esclarecedor e não de modo punitivo. Nós queremos uma aliança com a sociedade para o enfrentamento a essa pandemia. Nós não queremos isoladamente fazer esse enfrentamento. A Carla garantiu muito bem o direito de ir e vir, mas nós também nos sentimos no direito de poder ajudar as pessoas, informando-as, caso elas não tenham informações suficientes da gravidade que passa o nosso país, especialmente a nossa região e a nossa cidade.
A nossa missão é trabalhar para a população. E isso compreende da segurança, da integridade das pessoas, seja da questão da violência urbana, a questão da segurança no quesito saúde também. Então estaremos orientando, fiscalizando, verificando junto à população os veículos que vão adentrar ao município, os objetivos e nesse foco, com esse prisma, garantir com que nós tenhamos aí uma tranquilidade maior para que não haja, né, que a consequência ela é a contaminação, para que não haja essa finalidade, que isso não seja atingido, para que a gente possa passar de uma maneira mais, não pode se dizer tranquila porque não é, mas assim, que todos tenham a consciência de que devem atender a isso e para atingir esse objetivo maior que é a segurança de todos. E dando complementação a essa fala, já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, deixar expresso que nós vamos publicar em alguns instantes um decreto que consta algumas ações importantes. Eu só vou aqui, já falamos sobre algumas delas: supermercado com venda de produtos absolutamente essenciais, a restrição de uma pessoa por carrinho, uma pessoa por família no supermercado. Nós vamos evitar as aglomerações também nos supermercados. Uma outra medida que entra em vigor aqui na cidade é a proibição de venda de bebida alcoólica em todos os estabelecimentos, inclusive aqueles que fazem delivery. Nós vamos restringir, proibição de venda de bebida alcoólica a partir da publicação deste decreto, inclusive com esta restritividade que coloquei para o serviço de delivery. Outro ponto muito importante para que você se programe: o transporte público. Nós vamos ter a restrição de funcionamento do transporte público no sábado e no domingo. Nós vamos restringir o funcionamento do transporte para desestimular a circulação de pessoas. As blitz sanitárias, já expressas aqui, nós vamos fazê-la em toda a cidade. E é claro, o nosso efetivo estará distribuído e seguramente nós teremos longos engarrafamentos para aqueles que se deslocarem pela cidade, porque o efetivo nos impõe uma distribuição dessas pessoas e o quantitativo para fazer a fiscalização ele é menor. Portanto, nós teremos dificuldades de mobilidade na nossa cidade a partir da publicação do decreto, além das blitzes que serão feitas pela PM, Guarda Municipal e também agentes de trânsito, os nossos profissionais agentes de trânsito na cidade como um todo. E nós vamos restringir e fiscalizar os deslocamentos entre as 20 horas e as 5 horas da manhã. São essas as medidas que hoje nós viemos apresentar a vocês, pedindo naturalmente todo o foco para que nós nos mantenhamos no foco, aqueles que dirigem o combate à pandemia, especialmente aqueles que estão contribuindo conosco da sociedade civil. Manifestar aqui o meu profundo otimismo com relação às aquisições de vacinas do governo federal, para que nós possamos vacinar toda a população. Nós dirigimos os votos de bom trabalho para o ministro que chega e que foi empossado ontem, e nós dirigimos também o desejo de poder o quanto antes ver o Brasil ser protagonista na aquisição de vacinas. O ministro disse que pretende aumentar para 1 milhão de pessoas dia o volume de vacinados, e isto é uma ótima notícia para todos nós. Precisamos apoiar essas medidas, dirigir os melhores desejos de boa sorte para que nós possamos cumprir com a missão de proteger a nossa população. Até ontem, já foram vacinadas mais de 660 mil pessoas dia no Brasil. E nós queremos ampliar, como disse aqui, exatamente a fala do ministro. Queremos dirigir ao ministro boa sorte para que ele consiga isso. E de uma maneira muito clara à população. O município não define grupo prioritário para vacinação. Quem define grupo prioritário para a vacinação é o governo central e, com alguma autonomia, os governos estaduais. E, nesse sentido, a minha felicitação ao governo do estado de São Paulo por ter aberto a oportunidade de vacinação aos profissionais da segurança pública, aos profissionais da educação, e nós somos absolutamente favoráveis
que os profissionais da assistência social e que os profissionais também do transporte coletivo, eles possam receber a vacinação. É muito legítimo quando o motorista de ônibus clama pela vacina. É absolutamente legítimo, porque ele é responsável por poder fazer a circulação de inúmeras pessoas. Então nós vamos nos dedicar a apoiar estas medidas. Nós estamos aqui, a postos, enfrentando esta pandemia e convidamos você para que faça o mesmo. E nós façamos esse enfrentamento de modo conjunto, porque é a única alternativa de nós protegermos a vida do cidadão jundiaense. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.